Bom dia, muito grato mais uma vez em ver você aqui e também de ter sido convidado. Como eu disse, estou muito honrado mesmo, mas como eu disse, existiam muitas excelentes possibilidades de pessoas capazes para estarem aqui, mas eu tive essa honra, essa alegria de estar aqui com vocês, né? E junto com a alegria vem a responsabilidade, o enorme peso de poder comunicar o Evangelho, a Palavra de Deus, de uma maneira que Ele é glorificado e que fale também aos nossos corações. Eu espero que o Senhor esteja já falando contigo desde ontem e que hoje também Ele fale de uma maneira especial. A gente está muito feliz por comemorar o 10º ano, que parece que é o 10º dia, né? Passou tudo tão rápido, mas estava olhando para o Levi ontem, né? E falei, poxa, o Mateuzinho, cadê o Mateuzinho? Não é Mateuzinho mais, né? Mas eu olhei e falei, poxa, esses meninos assim desse tamanho, significa o nosso envelhecimento, né? Então, minha esposa hoje mandou uns elogios para mim de manhã, né? Meu amor, meu querido, coisa de esposa, né? Você está aí, você está aqui, você está bonito, você está um grisalho lindo. Quando ela falou isso, eu já desanimei, né? Falei, a vida mudou mesmo, gente, né? Há pouquíssimo tempo atrás a barba era preta, está branca, mas enfim, Deus, Ele é Senhor de tudo, Ele cuida de nós e estamos aí servindo a Ele para a sua glória. Então, tudo passou muito rápido, mas foi uma grande bênção. No entanto, nós queremos saber o que Deus vai fazer ou está fazendo agora, né? Estamos celebrando 10 anos que se passaram, mas queremos muito que Deus fale conosco hoje, agora, nesses dias, nos preparando para os próximos anos, se assim Ele permitir. E nós falamos, o tema aqui, né, tem sido semeando para a eternidade, e ontem nós falamos um pouco sobre o que é a eternidade. Via de regra, a maioria das pessoas tem entendido a eternidade num sentido assim, mais separado da terra, né? Extramundana, incorpóreo e também muito escapista, e dá para entender isso porque o mundo ao nosso redor é muito triste, tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, então a gente tem esse pedido de socorro, né? Eu quero sair daqui e tudo mais. E aí nós estávamos falando ontem que a ideia de eternidade, ela é mais abrangente, ela contempla não só a dimensão espiritual ou a dimensão celestial, por assim dizer, mas a eternidade ela contempla outras dimensões, né? Dimensão material, né? E tudo. Vimos que o projeto de Deus na eternidade, lá quando Ele criou, começava com céu e terra, e vimos que no final de tudo Deus conclui o seu plano também com o céu e a terra ali, né? Aquele ideal perfeito, aquele shalom, aquela paz, aonde lá no começo os homens tinham paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo e paz com a criação. No final, lá na promessa de Deus, Apocalipse não é uma sugestão, é um fato, é uma coisa que vai acontecer. Nós vemos lá na frente que o homem tinha paz com Deus, paz uns com os outros, paz consigo e paz com a criação, com a terra, coisa que nós não temos hoje. Então, o que acontece? Se Deus fez um projeto perfeito e Ele fala de uma coisa perfeita que vai acontecer no futuro, Ele deve estar fazendo alguma coisa agora, no meio desse caos que caminha para aquela direção. Faz sentido? É como se Deus te desse a última parte da peça, a última parte do drama, do teatro, né? do drama lá, mostrando como tudo vai terminar, e só que agora está tudo um caos. Nós estamos desajustados. O nosso relacionamento de muitos, o relacionamento com Deus é péssimo, uns com os outros é péssimo, consigo mesmo é péssimo, com a criação é horrível, né? Para gerir, administrar o nosso mundo. E então a gente vê que as pessoas estão desorganizadas, as pessoas estão desajustadas em todas as dimensões
dimensões da sua existência. As relações dos homens, elas não são mais de shalom, de paz, ao contrário, elas têm sido desajustadas. Mas lá no fim, diz que tudo vai estar ordenado, tudo ajustado de novo. Então, se isso vai acontecer no final, o que está acontecendo agora? O que Deus está fazendo agora? Então, nós vimos o que é a eternidade ontem, e hoje nós vamos falar qual que é a semente da eternidade. O pecado bagunçou tudo, mas o que Deus está fazendo agora para que as coisas cheguem em ordem, para que ajustes sejam feitos, para que o plano dele concorra para onde ele planejou? E nós vamos dizer com toda certeza que a semente para a eternidade é o Evangelho de Cristo Jesus. A semente para a eternidade, ela é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que é Evangelho, né? Evangelho é essa boa notícia, é a notícia, a boa nova, a informação maravilhosa e grandiosa de que Deus, por meio de Cristo, está restaurando o seu domínio amoroso sobre todas as coisas. Eu vou repetir isso. Deus, por meio de Cristo, está restaurando o seu domínio amoroso sobre todas as coisas que o pecado desajustou. Se o pecado afetou todas as dimensões da existência, a obra de Cristo também vai afetar todas as dimensões da existência humana. E essa é a melhor notícia que nós poderíamos dar para as pessoas, essa é a melhor notícia que nós poderíamos dar para o nosso mundo, essa é a melhor notícia de todas, essa é a semente que plantada concorre para aquele final que a palavra de Deus nos diz, de que Deus está restaurando o seu domínio amoroso sobre todas as coisas. Se Ele é Senhor do céu e da terra e dos homens e de tudo que nela há na terra, Ele está, e o pecado afetou tudo, Ele está agora, por meio do seu Filho, atuando neste mundo, já no presente, restaurando as coisas que o pecado afetou, inclusive as nossas vidas. É isso o que a Bíblia nos diz. Mas eu queria que antes nós observássemos que isso acontece não na perspectiva pontual, de que Deus de repente faz essas coisas. Deus está atuando na história. Deus está atuando na história humana. Nós não podemos nos esquivar do fato de que o mal é real, de que o mal é insistente, de que o mal existe nesse mundo, e não tem como mesmo a gente fugir dessa realidade. Mas muitas vezes nós gostamos de contar a história do mal, não é verdade? Muitas pessoas me perguntam às vezes assim: pastor, ou então professor, né, dependendo do contexto, a pessoa fala assim: se Deus é tão bom assim como vocês cristãos falam, por que tem mal no mundo? Se Ele é todo bondoso, por que tem maldade na terra ainda, né? E aí a gente fica assim com uma pergunta difícil de fato, e tentando ali entender, conversar sobre isso. Mas por que a gente não faz a pergunta diferente? A minha resposta é a seguinte: eu não sei explicar a história do mal, eu não sei, porque a Bíblia assume que existe o mal, ela diz que existe o mal, os seus olhos veem o mal todos os dias, não só lá fora, mas aqui dentro de nós mesmos. O mal é uma realidade, e a Bíblia constata, ela conta que existe o mal, mas a Bíblia não é a história do mal, a Bíblia é a história do bem, de como um Deus bom atua no mundo mal. É essa a história da Bíblia. Por isso que a gente não acha na Bíblia a história do mal, porque ela assume que ele existe, que ele teve um começo e tal, a gente podia um dia conversar sobre isso, mas a Bíblia não conta a história do mal, ela conta a história do bem, de como o bem invadiu o mal, de como o Deus dos céus atua na humanidade, atua nesse mundo, na vida das pessoas, na vida das sociedades, para que o seu plano lá do futuro, da eternidade, aconteça. E todo esse plano está centrado
em uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, a quem, ou diante de quem, nós devemos nos curvar para fazer parte do seu plano redentor ou restaurador do mundo. Mas e a Bíblia então, ela conta esse drama. Nós não vamos ver todos os pormenores, mas eu quero que você veja alguma coisa. Lá em Gênesis, por exemplo, lembre-se, né, o pecado entrou, devastou tudo, nós conversamos um pouquinho sobre isso, mas em Gênesis capítulo 12, Deus, ele começa ali a arquitetar, a atuar, a agir no seu plano, que vai terminar lá em Apocalipse 21, né? Ele começa o seu plano fazendo uma promessa para um homem chamado Abraão. Ele diz o seguinte, capítulo 12, verso 2. Bem, vamos começar do 1 para fazer mais sentido. Diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela ou dos meios dos seus parentes, e vai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias, olha de onde? Da terra, serão abençoadas por meio de ti. Deus promete aqui uma bênção para a família de Abraão, e por meio da família de Abraão, ele iria abençoar toda a terra. Em outras palavras, é como Deus tivesse falado assim para Abraão: Abraão, olha só, faz o que eu te mando, o seu mundo está um caos. Lembra que antes do capítulo 12 é o capítulo 11 da Torre de Babel, estava tudo desajustado. Talvez Abraão teve parente dele construindo a torre. Então Deus chega para ele e fala: olha, o seu mundo está um caos, o seu mundo está um problema, mas faz o que eu te mando que as coisas vão funcionar. Por meio de você agora, eu vou pôr o meu plano em prática. Por meio de você e da sua família, eu vou restaurar o meu domínio, eu vou restaurar o meu mundo, porque esse lugar me pertence, é meu. Eu criei, eu sou o dono e o senhor disso tudo, e eu vou agora fazer uma obra por meio da sua família, da sua vida. Não que ele fosse um grande herói, Abraão não era um herói, ele era talvez um pagão que Deus atuou lá na vida dele, para ele fazer os planos que ele tinha. E aí eu vou abençoar a terra, e toda a terra vai ser abençoada. Eu vou restaurar o meu domínio, e vou começar um negócio por meio de você. E aí essa promessa, ela vai acontecendo no desenrolar da narrativa, da história da Bíblia. E teve um outro momento, dando um salto bem grande, aonde Israel começou a ter reis, né? Deus, por meio de um povo de Israel, ele atua, e Israel começa então a ter reis, pessoas que agora já têm um título de rei, que já exercem algum domínio e tudo mais. Só que a história de Israel com os reis foi um pouco fracassada sob vários aspectos, porque quando você lê lá 1 Reis e 2 Reis e tal, você lê aquela história e é assim: fulano reinou tanto tempo e fez o que era mal, Beltrano reinou tanto tempo e fez o que era mal, fulano reinou tanto tempo, fez o que era bom, mas depois fez o que era mal. Não vai assim? E aqui e ali aparece um que faz uma coisa melhor, boa e tal, poucos reis bons de fato, e em linhas gerais é um fracasso. Mas Deus, nesse âmbito, faz uma promessa de novo para Davi, que foi um grande rei em Israel. Abra lá, por favor, em 1 Samuel, capítulo 7. E é 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7. Deus vira para o Davi e fala o seguinte, no verso 12, capítulo 7, verso 12:
Quando os seus dias se completarem, descansares com o seu pai, quando você morrer, providenciarei um sucessor da sua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele, e ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o seu trono. Deus faz aqui mais uma promessa, que vai aparecer um descendente de Davi, que é rei, né? E que vai reinar para sempre, vai restaurar o domínio sobre todas as coisas. E nós sabemos que os descendentes de Davi, os que vão mencionando em Reis, são aqueles, mal, né? De vez em quando um bem, a coisa não vai muito legal. Por fim, o povo de Israel, que esperava que Deus restaurasse o seu domínio sobre todas as coisas, por meio da descendência de Abraão e agora de Davi, né? Que era da linhagem judaica, eles esperam, o final da história é que eles terminam num cativeiro. O povo vai, destrói a nação toda, leva o povo como escravo lá para a Babilônia, e parece que essa esperança, esse negócio de alguém que reina não vai funcionar. Parece que o mal está prevalecendo, mas a Bíblia não é a história do mal, ela relata o mal, mas ela conta a história do bem. Então Deus, Ele vai para os profetas, especialmente eu vou falar do Daniel, e fala uma coisa para o Daniel naquele contexto da Babilônia: todo mundo sem esperança, todo mundo sem terra. Cadê o Deus de Israel que vai restaurar o seu domínio sobre o céu e a terra? Cadê o Deus de Israel que vai restaurar o seu shalom, a sua paz para a vida das pessoas nesse mundo? Aonde ele está? Então Deus vira para Daniel, vamos lá por favor, Daniel capítulo 7, e fala o seguinte. Daniel tem uma visão, né? Ele era um profeta do Antigo Testamento, e ele tem uma visão, uma revelação, por assim dizer, da parte de Deus, e Deus diz para ele o seguinte, capítulo 7, verso 13: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e vi que alguém parecido, olha só, parecido com o Filho do Homem, que tinha aparência assim de homem, vinha nas nuvens do céu. Olha o movimento, né? Vindo do céu. O movimento é sempre esse, do céu para a terra, nunca da terra para o céu. Você não vê esse movimento na Bíblia. Esse movimento é pagão. Esse movimento de eu daqui da terra eu vou para o céu, assim, tipo, tem algo em mim, algo em nós que vai fazer da gente merecedor, né, para eu ir para o céu. Não, é o céu que vem, é o Deus que busca. A gente foi fracassado no mal, porque a gente se tornou pecador, mas a história nossa é a história do mal, mas a história de Deus é a história do bem, do Deus bom que invade o mundo mal. E aí a gente vê isso acontecendo aqui, vem das nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião, bem idoso, e a ele foi levado. E ele diz o seguinte no verso 14: e foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os, olha isso aí, todos os povos, as nações, as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, a eternidade aí lá do Apocalipse que a gente leu ontem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Lá no meio do caos, Daniel recebe essa visão. Um filho do homem, uma pessoa humana, ela vai entrar nesse mundo, vai restaurar o domínio sobre todas as coisas e vai reinar para sempre. Deus em Cristo vai restaurar o seu mundo e as pessoas que vivem nesse mundo. Vocês precisam crer nisso. Essa era a profecia. Só que era difícil acreditar nisso, porque eles eram escravos na Babilônia. Parece que o mal estava reinando, o mal está ganhando, assim, dá essa impressão. Era difícil acreditar nisso. Mas aí a história corre, eles voltam do cativeiro, e finalmente nós chegamos no Evangelho de Mateus, por exemplo. Mateus capítulo 1, versículo 1.
tentando ser sucinto aqui na história, mas espero que esteja fazendo sentido. Mas a Bíblia, ela não é um livro de textos isolados. A Bíblia é um drama, a Bíblia é uma história, é a história de Deus, é a história de como Deus está restaurando o seu domínio sobre todas as coisas. E isso a gente chama de Evangelho, uma notícia linda, uma notícia boa. Deus em Cristo está agindo na vida de pessoas para que o mundo seja restaurado, redimido para a sua glória. E aí, capítulo 1, verso 1, Mateus já começa dizendo o seguinte: livro da genealogia de quem? Jesus Cristo. Aí ele vai falar quem é Jesus: filho de Davi, filho de Abraão. As duas pessoas para quem Deus prometeu que iria restaurar o seu domínio por meio de seu descendente. Mateus está só dizendo o seguinte: o descendente chegou, é esse Cristo, o Cristo esperado. Ele entrou na história, agora ele vai restaurar o seu domínio amoroso sobre todas as coisas. E Jesus tinha uma pregação incrível. No capítulo 4, versículo 17 de Mateus, ele diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A melhor tradução aqui, sem dúvida, seria: arrependei-vos, porque o reinado, o domínio, o governo de Deus já se tornou uma realidade presente. Talvez na sua tradução está escrito próximo, algumas traduções podem estar escrito o reino de Deus é chegado, né? Porque essa próximo também está certo, mas essa proximidade ela não é primordialmente cronológica. Essa proximidade ela é primordialmente geográfica. O que ele está dizendo? O reinado de Deus, o governo de Deus de restaurar o seu domínio sobre todas as coisas está tão próximo que você já pode entrar nele, você já pode fazer parte do governo de Deus. Ele já está agindo no mundo e restaurando o seu domínio sobre todas as coisas. Ora, que todas as coisas são essas? Será que ele está atuando somente nas almas das pessoas? Sim, ele está, mas é somente nesse âmbito? Não, não é, porque ele é rei de todas as coisas e ele está restaurando o seu domínio sobre todas as coisas, e nós podemos ver isso, por exemplo, no capítulo 8, né? O reinado de Deus chega sobre a vida das pessoas e do mundo, e Deus atua em todas as áreas da vida dos indivíduos. Se você olha aqui, quando Cristo começa a atuar, né, a agir, primeiro ele ensina no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e agora no capítulo 8, 9 e 9, nós vemos o reinado de Deus em ação, esse reino chegando, e as dimensões aonde ele atua. E aí diz aí, por exemplo, no capítulo 8, verso 1, Jesus, ele cura um leproso, ele atua na vida física desse homem. O reinado de Deus chegou sobre a saúde dele. Deus toca no leproso, e Deus não só restaura a vida, a fé, né, a alma do leproso que crê em Jesus e é salvo, sua alma é salva, mas ele também atua na vida física desse sujeito. E também Jesus atuou na vida emocional ou até social desse homem. O pior problema da lepra não era a doença em si, o pior problema da lepra era a segregação social. Era uma doença altamente contagiosa e sem cura. Então os leprosos, eles viviam isolados da cidade, e se alguém visse um leproso na rua, eles falavam: aqui um leproso, e dava um problema. A pessoa, ela era, por causa da doença, ela era marginalizada. Agora imagine como as emoções, o coração, o sentimento desses sujeitos eram. Eles eram afastados das pessoas.
Você sabe, eu sei, é ruim ser rejeitado em qualquer sentido, não é? É chato, é desagradável. Esses homens viviam assim, mas o Senhor Jesus, quando atuou na vida deles, nessa dimensão da vida dele, foi na dimensão social, emocional, física e espiritual. O reinado, o governo de Deus chegou sobre a vida desse homem, que precisou ter fé, nós vamos falar disso. Depois, se você continua vendo as curas aí de Jesus, mostra que Ele é Senhor também, evidentemente, sobre a vida espiritual. No capítulo 8, verso 28, fala aí que Jesus curou um endemoniado, dois na verdade. O endemoniado gadareno, ele tinha um problema espiritual. Ele era endemoniado, possesso de demônios. Mas quando o reino de Deus chega sobre aquele que crê, ele é liberto do domínio desses demônios e passa a viver sob o domínio de Jesus Cristo, porque agora quem reina lá é Cristo. Vocês estão vendo? Dimensão espiritual. Também esse texto no capítulo 9 nos diz que um paralítico foi levado a Jesus. Esse paralítico creu em Jesus e Jesus disse para ele no verso 2: os teus pecados estão perdoados. Ele também perdoa pecados, ele atua no pecado do homem, ele restaura, ele regenera, ele perdoa, porque ele é Senhor de tudo, da dimensão física, da dimensão espiritual. Ele está restaurando o seu domínio amoroso, mas não só nessas dimensões, mas ele também continua sendo Senhor da sua criação, porque Jesus vê os seus discípulos numa tempestade, e no capítulo 8, verso 27, ele diz, ele acalma a tempestade, né? Ele fala com uma palavra, para a tempestade se acalmar e tal, e tudo volta para o lugar, né? E, por exemplo, ontem eu fiquei pensando, será que vai chover muito, né? Está tendo o jogo do Flamengo, será que vai chover muito, vai atrapalhar o pessoal de vir ao culto, né? Em algum sentido. E quem sou eu para chegar e falar assim, para chuva? Mas Jesus fez, porque Ele é dono do céu e da terra, é dele, Ele é Senhor de tudo. E Ele disse, no verso 27, os discípulos viram e falou, e aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A resposta é, Ele é o Cristo, que está restaurando o seu domínio amoroso sobre todas as coisas. Mas em todos esses textos que nós vimos, desde Mateus 4, precisou ter uma coisa que Jesus falou: arrependam, tenham fé, se submetam, para que você entre no meu reinado e se torne um agente, um participante do meu projeto na terra. Olha, você pode simpatizar com o cristianismo, você pode achar legal o ambiente de uma igreja, por exemplo, achar a galera gente boa, honesta, legal, e ficar muito à vontade com essa turma de cristãos, mas só há um jeito de se tornar participante do projeto de Deus, é por meio da fé. Você curva a cabeça e diz: Jesus, restaura o seu domínio amoroso sobre a minha vida também, para que eu seja um agente teu no seu plano, na sua operação resgate nesse mundo. Eu quero ser um agente seu na redenção do seu mundo. Gente, vai tudo chegar lá, naquilo que a gente falou ontem, Apocalipse 21. Deus está agindo, Ele está fazendo o seu plano, mas só vai fazer parte desse plano aqueles que creem. Por isso que
Bem, antes de eu falar isso aí, mas por isso que Apocalipse tem uma parte difícil ali naquele texto, assim, dura. Mas antes eu quero só falar o seguinte: a boa notícia, o Evangelho é isso. Deus em Cristo está restaurando todas as coisas de volta para si. E tem um texto final que eu quero falar com você, que está em Colossenses, que o apóstolo Paulo, por exemplo, entendeu que Jesus estava restaurando o seu domínio sobre todas as coisas, e ele diz isso lá em Colossenses capítulo 1. Eu quero que você preste muita atenção para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa hoje. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, verso 15, diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, número 1, o primeiro, primogênito, sobre toda a criação. Toda a criação é o céu e a terra. Ele é o número 1 sobre todas as coisas, é o Senhor, o dono de todas as coisas. E o verso 16 diz: porque nele, em Jesus, olhe bem isso, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é Deus de tudo. As visíveis, olhe bem, as visíveis e as invisíveis, ou seja, todas as dimensões da existência, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. E observe o verso 20, dando um pequeno salto aí: e havendo feito a paz, lembra do Shalom? Havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, olha só, todas as coisas, tudo, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento. Não está falando que era inimigo no sentido de destruir, matar, não. Era inimigo no entendimento. Vocês não sacavam isso. Paulo estava falando para o pessoal de Colossos. Vocês não entendiam isso. Vocês eram inimigos no entendimento. Vocês viviam de um jeito diferente desse entendimento, de que Cristo é o Senhor de tudo e de todas as coisas, por causa das vossas obras más. Agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis a Deus. E aí tem essa condição: se é que permaneceis na fé, por meio da fé. Tem que haver submissão, entrega, entrar no domínio de Cristo. Eu quero dizer o seguinte, que toda coerência e coesão do universo, ela está em Jesus Cristo. E você foi criado por Deus e para Deus, e separado dele, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não cumpre a razão de ser. Nós vamos continuar sem Shalom, nós vamos continuar num relacionamento ruim com Deus, com o próximo, com a criação e com as criaturas, e consigo mesmo, e com a criação, enfim, vamos estar todo enrolado, a verdade é essa. Mas Deus está restaurando o seu domínio amoroso, e Ele quer começar, sem dúvida, a fazer isso na sua vida, essa manhã. Falei de Apocalipse 21, sobre a eternidade, ontem. No entanto,
Eu não li o versículo 8 daquele trecho, porque Deus está preparando um lugar, uma realidade eterna, porém material, espiritual, céu e terra, todas essas coisas juntas no seu plano final, né? O novo céu e a nova terra, tudo refeito, restaurado, como era para ser desde o início. E lá não vai ter choro, não vai ter dor. Deus vai nos dar aquele mundo que o John Lennon tentou imaginar, né? Lembram da canção Imagine, né? Do John Lennon, um mundo ideal e tal, que ele não conseguiu com a sua ideologia, evidentemente, mas que todo mundo tem aqui no coração. Todo mundo tem um senso de final feliz. Todo mundo tem um senso de final feliz. Pega os contos de fada e todos viveram felizes para sempre. A gente tem um negócio aqui ardendo no coração sobre um final feliz. Os homens têm buscado isso em várias direções, mas nós só vamos encontrar essa coerência e coesão em Jesus Cristo. Para quem eu os convoco a correr hoje para o seu reinado e para os seus braços, porque fatalmente aqueles que não fizerem dessa forma, o texto de Apocalipse também nos diz, né? Eu não poderia me esquivar do verso 8 desse texto, porque ele diz o seguinte: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago ardente de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Ou seja, Deus está restaurando o seu domínio amoroso sobre todas as coisas, mas só vão participar disso aqueles que realmente se submetem ao seu reinado. Não dá para ter dois reis no governo de Cristo. Aliás, em quase governo nenhum é possível ter dois reis, não é? É um, é Ele, tão somente Ele, que está restaurando o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Tudo que eu posso dizer para você é que a semente da eternidade é o Evangelho, é essa mensagem que eu disse aqui agora. Deus está restaurando todas as coisas. Nós podemos começar por aí, num bate-papo com as pessoas, por aí, a vida está difícil demais e tudo, meu trabalho está muito difícil, a vida tá uma labuta, né? E é verdade. Você vai falar: olha, eu sei, nosso mundo está bem desajustado e desorganizado, mas eu queria te dizer que tem alguém restaurando tudo isso para o seu lugar de volta. Você quer saber quem é? E aí você pode conversar sobre Jesus com essa pessoa. Mas antes de pensar em conversar sobre Jesus com as pessoas, eu quero muito te convidar a entrar no seu reino. Arrependa, né? Deem meia volta, entrem para o meu reino, porque Ele está próximo. O reinado de Deus está tão próximo essa manhã, que você pode entrar nele hoje mesmo, por meio da fé, num passo de fé, de submissão e de falar: Senhor, restaura o seu domínio sobre a minha vida e, por favor, me faça um agente da sua redenção. Falamos o que é eternidade, falamos qual a semente da eternidade, que é o Evangelho, mas nós vamos falar hoje à noite sobre como semear a semente da eternidade. A gente tem que saber como, né, semear, e nós vamos falar disso hoje à noite. Mas agora nós chegamos no ponto em que eu gostaria mesmo de ver quantas pessoas aqui, entre nós todos, vai se submeter ao reinado de Cristo. O reino de Jesus não é apenas espiritual, é espiritual, mas Ele reina sobre todas as coisas. Tudo que os seus olhos veem
está sob o domínio de Jesus, tudo pertence a Ele. Ah, mas a política está toda confusa, a injustiça, a gente falou disso tudo ontem, né? Tá a maldade, aquela coisa, está tudo ruim. Sim, está, mas Jesus está atuando, restaurando o seu domínio, porque Ele vai levar a história para novos céus e nova terra. E você pode, se quiser, participar desse reinado. Jesus não está aqui pedindo favor para ninguém. O plano dele vai acontecer, com você ou sem você, comigo ou semigo. O plano dele vai acontecer. Mas que privilégio poder participar do que ele está fazendo. Venha hoje mesmo para Jesus e se submeta ao seu reinado. Amém?